Por que, na sua opinião, do ponto de vista físico e comportamental, o mundo está tão focado nisso e as pessoas estão tão obesas? Por que a obesidade está aumentando? Por que os dados só mostram isso? Qual é a tua visão? Qual é o teu olhar para emagrecimento, obesidade, Brasil, mundo, do ponto de vista físico, do ponto de vista comportamental? Dá uma visão. Minha visão é a seguinte: a obesidade está inflando, tá? Ela está num processo de inflação. Por quê? Porque a gente tem menos atividade física, a gente tem mais alimento ultraprocessado, a gente tem mais comer hedônico e a gente tem mais comportamento. Temos o quê? Comer hedônico, né? Comer hedônico? É a satisfação que leva à sua alimentação e não necessariamente à sua fome. Eu quero uma coisa que me dê recompensa, não uma coisa que me alimente. Eu coloco para a pessoa um bowl de fruta e iogurte, mas aí eu coloco para ela uma barra de chocolate. Ela vai na barra de chocolate. Tá? Não que isso seja errado, mas você tem que saber por que você está fazendo. Eu vou me indulgenciar. Não quero me alimentar, quero comer chocolate. Não vem com aquela história de porque o chocolate, porque eu tenho que ouvir a fome do chocolate. Não, cara, sem bullshit. Então eu acho isso. E eu acho que outra razão é, a gente teve uma pandemia feia aí atrás e que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Dentre as 50 doenças mais prevalentes pós-pandemia, cara, pensa que as doenças mentais, né, elas ocuparam um papel muito de protagonismo em tudo isso. Então, basicamente, em relação a doenças mentais, 86% das pessoas, se você juntar tudo, de alteração de memória, até depressão, de ansiedade, até comportamento aversivo, isso daí, 86% das pessoas desenvolveram alguma coisa assim. Tá? Fez muito mal para a humanidade a forma que foi lidado com a pandemia. E não é a pandemia em si, tem o que as pessoas fizeram com a pandemia. Tá? Isso fez muito mal para a humanidade, muito mal mesmo. Tá? E existe uma outra coisa que é a forma que as pessoas enxergaram a obesidade, tá? E a forma que as pessoas enxergam, né, o sobrepeso. Então uma coisa é isso aumentando por causa dos comportamentos. Outra coisa é como se fosse alguém colocar um microscópio sobre isso e falar, olha, isso é maior do que parece. E quem colocou isso para ser maior do que parece? Rede social. Por quê? Porque a rede social dá a chance das pessoas fazerem a pior coisa da vida delas, que é compararem-se a outras pessoas. Então o que acontece? A pessoa começa a seguir perfil fitness. Ela não vai seguir uma pessoa que tem um padrão eutrófico. Ela vai seguir a menina musculosa, o menino musculoso, o menino super rasgado, a menina super rasgada, o sujeito que é competidor, a menina que é competidora. O perfil simétrico, o abdômen simétrico. Exatamente. E aí o que ela faz? Ela passa o dia inteiro olhando a rede social, aquele monte de corpo perfeito, e ela olha no espelho e ela não percebe que ela também é um corpo perfeito, ela só não é um corpo trabalhado. Aí o que ela fala? Tô fora do meu peso. Então, acho que se a gente tivesse uma maneira, por exemplo, de escutar as pessoas, a gente ia escutar algo extremamente não real, que é o quanto as pessoas acreditam que elas estão fora do peso. Porque elas começaram a acreditar que os ideais de esporte, os ideais de fitness, eles se tornaram a normalidade. E isso causou uma reação. As pessoas que não têm essas formas físicas começaram a falar assim, opa, pera lá, mas isso está errado. E aí começou esse cabo de guerra entre o pessoal que usa de artifícios não saudáveis para ter físicos extremamente elaborados, e as pessoas que desprezam a falta de saúde que uma síndrome metabólica dentro de um contexto de obesidade causa, estão disputando quem que é mais certo. Joel, veja que em nenhum momento falei corpo perfeito. Porque corpo perfeito não existe. Perfeito é uma idealização. O corpo perfeito é aquele que te serve. Esse é o corpo perfeito. O que eu falo para meus pacientes, por exemplo, quando eles aparecem no consultório, porque sendo muito sincero, poucos deles sabem o que eles querem. Eu tenho que colocar eles na frente do espelho, homens e mulheres, e eu tenho que falar para eles, me descreve o seu corpo, por favor. Eles nunca olharam para o corpo deles. A menina olha para o bumbum, ela olha para a coxa, ela olha para a barriga, ela não olha para ela inteira. O homem, ele olha para o braço, ele olha para o peitoral, eu queria ter um peitoral de não sei quem, o dorsal de não sei quem lá. Cara, você é um Frankenstein, cara, essas coisas não encaixam. Né? Aliás, a pessoa é daquele jeito porque
para ter aquele dorsal, ela precisa ter o restante do físico daquele jeito para tolerar aquele dorsal. Né? E as pessoas não sabem o que elas veem. Logo, elas nunca vão entender o que elas querem. E por isso tem tanta gente insatisfeita com o corpo. E para piorar isso, caem no que é o erro maior, que é o da rede social, que é comparar-se. A rede social não é um lugar de comparação. Assim como a rede social não é um lugar de busca de aprovação. Se a pessoa está procurando aprovação, o pior lugar que ela tem que buscar isso é na rede social. As pessoas que vão te elogiar, que vão te suportar, é o mínimo. A maioria das pessoas vão te criticar, vão falar das suas escolhas, vão te julgar sem saber absolutamente nada da sua vida. Então, sabe, eu acredito que o mundo ele foi levado para um lado, né, do que foi a questão da mídia, sair da mídia mainstream para a palma da mão das pessoas e ter literalmente um desgoverno. A pessoa não tem critério ela não consegue avaliar se é certo ou se é errado, quem, do que. Cara, para você fazer um bom uso de rede social, você precisa ter um estofo, você precisa ter uma noção, um conhecimento, você precisa ter uma autoconfiança, você precisa ter uma noção de eu, uma noção do outro, você precisa ter uma noção de certo e errado, né? Você tem que ter isso. E, na verdade, a rede social espalhou para todo lugar, cada um fala o que quer, e para piorar o que é a rede social. Porque se a rede social ela fosse uma coisa que, por exemplo, do jeito que você tem o seu RG, do jeito que você tem o seu CPF, se você tivesse uma identidade digital, se fosse o seu nominho ali, com o seu enderecinho ali, com o seu telefoninho ali, muito do que são as ofensas que as pessoas fazem, para não dizer na totalidade, não haveriam. Não suja o nome no Serasa, vai sujar seu nome no Serasa Digital. Vamos dizer. Exatamente. Ou então coisa simples. Olha, aqui tem uma ofensa. Ah, então tá bom. Ofensa, injúria, Código Penal, 16 anos de cadeia ou não sei o quê. Aí quando você tem uma situação de impunidade, aí você faz uma selva. E as pessoas não estão sabendo lidar com essa selva. E essa selva está engolindo as pessoas naquilo que é a privacidade, naquilo que é a saúde mental delas e, por conseguinte, naquilo que é a capacidade delas de percepção. É o que eu te falei. A pessoa ela tem um físico normal, só que ela se prende tanto nas imagens fitness que ela coloca que ela acha que o físico normal é aquele. Joel, e eu estou te falando isso e as pessoas podem estar assistindo, mas você fala isso, então por que você faz musculação, você tem esse físico treinado? Cara, eu tenho esse físico treinado desde 1992, onde não tinha rede social. Eu tenho 13 anos. 13 anos. Eu tenho esse físico treinado quando eu estava na faculdade e tinha Orkut, né? Você pergunta para todos meus colegas de faculdade, né? Meu apelido era Cintura, né? Porque era o Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo, né? Eu treinava, né? Eu tenho isso muito antes de rede social, então eu tenho isso porque isso faz parte de mim. Agora, o que eu vi que a rede social impulsionou? As pessoas que estão fazendo esse físico, porque ele faz parte do outro. Você pode ter noção de alguma coisa mais perigosa do que isso, você pautar a sua vida em fazer coisas por causa do outro e não de si. Cara, é complicado, né? O emagrecimento ele vem nisso. Eu pergunto meus pacientes, você está querendo emagrecer por quê? O que está fazendo você se sentir mal? A gente tem que ter um físico que sirva para a nossa vida e não uma vida que sirva para o nosso físico. Você não cansa, cara.